Boa tarde a todos, amigos, companheiros, companheiras, irmãs, todos aqueles que se sintonizam com o nosso humilde canal. Estamos de volta para podermos dar prosseguimento aos nossos estudos e estamos estudando a obra de Joana de Ângeles, Vidas Vazias, psicografada pelo saudoso e querido Divaldo Pereira Franco. Nós entraremos hoje na 17º capítulo e Joana sempre inicia os capítulos com um pensamento que se encontra dentro da mensagem que chama a nossa atenção para refletir. Mas antes vamos ouvir um pouquinho a melodia para criar o clima favorável, onde nós iremos navegar nas vibrações melodiosas que nós sempre colocamos de fundo para alentar um pouquinho os nossos corações. Muito bem. Muito bem. Joana coloca o seguinte pensamento: nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Quem seria? Jesus. Nenhum vulto histórico destacou-se no cenário da humanidade conforme a criança da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. Jesus de Nazaré. Neste capítulo 17º, Bênçãos da Imortalidade, Joana, ela pincela com muita maestria um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não tem um sacerdócio organizado, como o papado, no caso, do catolicismo, que se submetem às orientações do Santo Papa, onde as igrejas seguem o desígnio que é estabelecido no papado, não é? A doutrina espírita não tem isso, apesar de há anos atrás, onde eu fiz parte desta instituição, havia no Rio de Janeiro, deve existir até, eu com toda honestidade, como não pesquisei, não vou falar mas existe ainda a Federação Espírita Brasileira, né? A Federação Espírita Brasileira, que ela recebe a sigla de FEB. Peguei o meu teclado, viu? Para dar uma auxiliada aqui. E nesta sigla, Federação
espírita brasileira, nós recebíamos a orientação dos caminhos que os centros espíritas deveriam percorrer. Eu fiz parte de um dos setores desta organização, e com isso a federação oferecia para as instituições do Brasil todo as orientações básicas fundamentais, não é? Como até lançaram na época, dentro da federação, comece pelo começo, o tema básico, comece pelo começo, entende? Que a federação orientava que os centros se organizavam, por sinal, essa campanha na Sociedade Espírita Brasileira foi iniciada em 1972, está aqui, estou vendo aqui, que era uma proposta sugerida pela Federação Espírita Brasileira, conhecer o Espiritismo, porque os centros se fundavam, muitas vezes, eles traziam aquela rusga do umbandismo. Por que rusga? É porque a pessoa tinha aqueles trejeitos, né, de quando recebia o Espírito, fazia barulho e não tinha educação. Então, a preocupação da Federação Espírita Brasileira, com seu Conselho Federativo Nacional, foi fornecer subsídio fundamental para que os centros estivessem caminhando de acordo. Então, a campanha comece pelo começo era estudar as obras, entende? As obras básicas da doutrina espírita, ou seja, o livro que é o Céu e o Inferno, entende? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Livro dos Médiuns. As 5 obras fundamentais, entende? O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Livro dos Médiuns. As 5 obras fundamentais que estavam embasadas nos 5 princípios fundamentais da doutrina espírita. 5 princípios fundamentais. Eu disse a vocês que no estudo do 17º capítulo do livro Vidas Vazias, Bênçãos da Imortalidade, a imortalidade nada mais é do que um dos 5 princípios fundamentais. Como ela não seguia um desígnio de um sacerdote, de um senhor maior que norteava os passos dos espíritas, ela precisou tomar a iniciativa dos próprios dirigentes dirigirem a casa. Então, hoje,
os dirigentes espíritas, os presidentes dos centros espíritas, eles são aqueles que dirigem, que norteiam, que ditam as normas para que a casa, a instituição caminhe, mas não saem de forma alguma do roteiro traçado pela Federação Espírita Brasileira, que é conhecer os 5 princípios básicos e fundamentais da doutrina espírita. Quais seriam esses 5 princípios fundamentais da doutrina espírita? Primeiro de todos, a crença em Deus. Deus, Criador dos céus e das terras. Segundo, a crença na imortalidade da alma. A alma é imortal. 3, crença na comunicabilidade dos espíritos. Entende? Dos espíritos. A comunicabilidade. 4, crença na pluralidade das existências. Pluralidade das existências. Que nada mais vem a ser do que a reencarnação. E o 5º, crença na pluralidade dos mundos habitados. Entende? É interessante que esses 5 princípios da doutrina espírita criou as bases fundamentais e sólidas para a construção do edifício que é o Espiritismo. Hoje nós temos o Espiritismo como sendo uma referência, porque oferece meios para que a gente estude, se forme, se eduque e, consequentemente, viva melhor e feliz. Voltaremos.